Olá, meus amores! Olha aqui uma aula nova. Nós vamos falar dos moradores de Belém no século XVII. E quem são esses moradores? Bom, nós já sabemos que em 1621 o governo de Portugal resolveu dividir o território em dois estados. O estado do Brasil, onde estava Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, e o estado do Maranhão e Grão-Pará, onde estava Ceará, Piauí, Maranhão e Belém. Os moradores dessa Belém do século XVII, como não tem um censo acertadamente sobre essa população, e naquela época eles não contavam os pobres, é cerca de 500 habitantes. É somente a nobreza da terra que era contada, ou seja, os ricos, os fazendeiros, que era assim que eles gostavam de ser chamados, de nobreza da terra. Mas os historiadores, eles dividem os habitantes da Belém do século XVII em 4 grupos principais. Os portugueses, ricos e pobres, os portugueses, os indígenas, os estrangeiros e o resultado desses grupos que eram os mamelucos, chamados mamelucos, que hoje nós dizemos que são os mestiços, e que vai dar origem ao caboclo amazônico. Né? Essa mistura desses povos deu origem ao chamado caboclo amazônico. E como viviam essas pessoas aqui em Belém? Eles viviam da agricultura, da pecuária, da pesca, das construções, porque é o período que também está sendo construído as igrejas, as casas de moradia, né? A cidade está crescendo, então existe muito isso. Só para vocês terem uma ideia, onde hoje é a Praça da República, creio que alguns de vocês já tenham passado por lá, era um sítio. Depois esse sítio passou a ser cemitério. Cemitério de quem? Cemitério dos africanos, dos negros escravos. Mas isso já bem mais tarde. E quando termina essa história de cemitério, que vai se mudar de lá, porque a cidade está avançando, vai ser construído então um depósito de armas e munições, que bem mais tarde também vai ser destruído de lá, não vai ficar, vai ser construída então a Praça da República. Essa Praça da República ela vai ser construída já depois da proclamação da República no Brasil, então já é século XX, tá bom? Que vai ser construído, século XX não, perdão, século XIX, 1889, século XIX. Uma outra coisa, o que cultivavam? Tabaco, algodão, cana-de-açúcar. Como vocês já sabem, o café vai chegar um pouco depois, também não vai se adaptar por aqui, vai ser levado para o sudeste. E eles pescavam principalmente peixes grandes para tirar a gordura, para poder fazer a construção das casas. Naquela época, a gordura do peixe era retirada e era acrescentada ao barro, e esse barro era colocado nas paredes para firmar os blocos de pedra que eram utilizados, ou de tijolos, porque também nós vamos ter casas que vão ter tijolos e outras que vão ser feitas com pedra. Outra coisa que eu gostaria muito de falar para vocês é sobre o comércio. Esse comércio que era feito aqui não era um comércio de industrialização, de produtos industrializados ainda. O principal produto ainda eram as drogas do sertão. Esse era o principal comércio. Quem era que ia para a floresta fazer a extração das drogas do sertão? A princípio, os indígenas. Depois, com o passar do tempo, os africanos também começaram a enveredar a floresta junto com os indígenas e passaram a conhecer. E eles também começaram a ir fazer essa coleta das drogas do sertão. Mas, principalmente, os indígenas, eles eram os extratores, os coletores das chamadas drogas do sertão. Por último, o que eu quero dizer para vocês sobre esse assunto é que a cidade era composta do quê? De uma Câmara Municipal, que hoje nós chamamos de Prefeitura,
de uma Câmara Municipal, contava com um juiz, alguns administradores de pequenos grupos, como de militares, da educação, que saibam também vocês que a educação era voltada para a nobreza da terra. Nós estamos falando de um período que a educação ainda não tinha chegado para todo mundo. Então, somente os ricos que podiam estudar. Eles aprendiam o básico aqui, depois de aprender o básico aqui, eles iam para Portugal, para a Universidade de Coimbra, ou para a França, ou para a Inglaterra, para fazer a universidade, né? Onde eles iam se formar de advogados, de médicos e assim por diante. As famílias que não tinham filhos, só filhas, essas mulheres elas eram preparadas para o casamento. Então, elas iam estudar em escolas próprias para ensinar, pintar, bordar, cozinhar, educação familiar, voltado para a ser doméstica, mãe de família, mãe dona da casa, tá certo? E eu acho que as outras dificuldades que nós tivemos com relação a esse assunto, a gente tira lá na sala de aula virtual do Meet. Tem muita coisa. Se estivéssemos no presencial, com certeza teríamos muito mais o que falar. Mas assim, é só um resumo breve para vocês terem esse entendimento. O resto a gente aprende lá no Meet e fazendo as atividades. Até breve. Um grande abraço.